Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que sempre vai ao ar todas as sextas-feiras, às 23 horas, com reprise sábado e domingo. Você pode nos assistir pelo canal Metrópole News, pode assistir também pelo site metropolenews.tv.br e pode rever essa matéria, indicar essa matéria posteriormente, que ela fica arquivada no Portal Nacional de Notícias, metrópole360.com.br. Essa noite nós estamos recebendo em nossos estúdios André Rocha, que é presidente executivo dos sindicatos da indústria de fabricação de açúcar e etanol do Estado de Goiás, CIFAEG e CIFA-Açúcar. E juntamente com ele, quem vai nos ajudar nesse debate importante, nosso conselheiro José Manuel Caixeta Raum. Isso. Raum, secretário executivo da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás. Boa noite a vocês, obrigado por virem ao Programa Negócio, ajudar a discutir o Estado de Goiás, um setor que é tão importante, que é o agronegócio, ainda mais falando de açúcar e de álcool. Boa noite a vocês. Boa noite, André. Boa noite, Debré. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite, Zé. Boa noite, Debré, a todos. Boa noite, André. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-los. E você que está nos assistindo, fez a opção consciente de estar nos assistindo, esperamos assim responder às suas demandas, né, nesse debate importante sobre a economia. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com essa entrevista, não sai daí não. Chegaram as novas mini garrafinhas de alumínio Coca-Cola. São 18 países de todo mundo para você colecionar e lembrar dessa Copa do Mundo para sempre. 24 pontos, mais 3,80 e pegue a sua. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade, só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas, única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. De volta com o Programa Negócio, vamos discutir agronegócio com André Rocha. André, você tem uma experiência ampla de executivo, presidiu algumas companhias, passou por vários setores, órgão público, privado, e agora você preside um sindicato, onde é um sindicato que ele tem uma função, ao meu ver, muito importante, principalmente no momento onde se falta uma política clara para a questão de energia elétrica, para a questão de combustível, né? Nós estamos numa questão muito tempo falando sobre a autossuficiência do nosso petróleo e nós temos uma tecnologia limpa, barata e nacional, né? Eu quero começar essa entrevista com você fazendo uma análise desde a descoberta lá do etanol até hoje, onde foram os grandes avanços e os grandes entraves na sua opinião. O etanol, a política do etanol, no mundo ela é antiga, né? Os primeiros carros na década de 50 você tinha carros movidos a etanol. No Brasil, em função da crise do petróleo na década de 70, apareceu o programa, o Proálcool, que visou desenvolver não só a tecnologia da energia limpa, como você falou, e renovável, mas também, naquele momento, também ganhar economia, visto que houve um choque no petróleo. Agora, para você ter ideia, o choque do petróleo é quando o petróleo passou primeiro de 3 para 10 dólares o barril, depois de 10 para 15 dólares o barril. Quer dizer, hoje nós estamos falando de barris de petróleo a mais de 150 dólares, né? Então, a política, ela foi fomentada, ela, de certa forma, teve sucesso, ela levou o desenvolvimento para o interior do país, apesar do setor sucroenergético sempre ser muito forte no estado de São Paulo e no Nordeste brasileiro, mas trouxe indústrias aqui para Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Naquele momento, houve uma explosão de vendas de carros movidos a álcool, né, os carros a álcool na época, em virtude de problemas de abastecimento aí no final da década de 80, 90, nós tivemos uma paralisação desse programa praticamente. Hoje nós ainda temos uma frota muito pequena remanescente desses carros a álcool, mas teve uma recuperação desse programa em 2003 com o aparecimento do veículo Flex. Então, quer dizer, hoje o programa do etanol brasileiro, ele tem na realidade 2 grandes momentos. A questão do aparecimento do veículo Flex em 2003, e hoje mais de 90% dos veículos leves produzidos no Brasil são veículos com tecnologia Flex,
E, ao mesmo tempo, quando o governo do estado de São Paulo tomou a medida de reduzir o ICMS do etanol, em comparação com o ICMS da gasolina, o ICMS da gasolina lá é 25%, do etanol era 25%, passou a 12%. Isso deu a competitividade e abriu o maior mercado do país, o mercado onde tem mais veículos, né, para o consumo de etanol. Houve então uma explosão do consumo, depois outros estados copiaram esse expediente, mas dando um diferencial tributário. Isso aconteceu em Goiás, no Paraná e em Minas Gerais. Então ajudou-se a criar um mercado. Ao mesmo tempo, a possibilidade de você exportar esse etanol para o mundo, quer dizer, o mundo que vinha discutindo o protocolo de Kyoto e começou a ter um olhar mais carinhoso com o etanol. Os Estados Unidos adotou uma política para fazer o etanol de milho e o Japão começou a fazer experimentos com a ETBE. Havia uma perspectiva de um mercado mundial, então a safra do setor de 2003 a 2008 ela dobrou, porque havia-se uma expectativa não só do crescimento de consumo dentro do país, mas sobretudo fora do país. A gente começou a exportar bastante etanol, principalmente para os Estados Unidos. O problema é que, primeiro, os Estados Unidos começou um programa arrojado, bem depois do nosso, e hoje eles produzem o dobro do etanol de milho do que nós produzimos de etanol de cana-de-açúcar, né? Apesar da cana-de-açúcar, em termos de energia, ser muito mais eficiente, mas isso é uma questão de clima. André, mas os produtores de álcool no Brasil, eles reclamam muitas das vezes de falta de transparência na política energética desse país, tá? E às vezes também, e aí, José, vou pôr você nesse par aí, que representa o governo, às vezes intervenções do governo federal, né? E nós vimos no ano passado, vou citar só um exemplo aqui para que o telespectador possa se pautar conosco. No ano passado, a presidente Dilma Rousseff chamou, ao apagar das luzes em 2013, a Eletrobras, que é de capital aberto, e falou: olha, a partir de amanhã vamos baixar a energia em 20%. E a Eletrobras baixou suas ações em 65%, os investidores chiaram, e por falta dessa clareza, dessa consistência na política, hoje tem um aumento disfarçado nos impostos para corrigir uma falta de uma política energética. Então, eu gostaria de falar de política energética, se você fizesse uma avaliação como presidente de 2 sindicatos. Como que ou qual que é a medida certa para que o governo intervenha, onde nós podemos interpretar isso como uma política desenvolvimentista para o setor, e aonde que essa divisão que já passa a ser intervencionista do governo, que atrapalha o setor? Bem, da mesma forma que eu falei dos momentos positivos, a grande questão negativa é que, infelizmente, no Brasil nós estamos vivendo uma crise energética. Quem está à frente do governo, a presidente Dilma, há 10 anos ela comanda a política energética do Brasil, porque ela era ministra das Minas e Energia do ex-presidente Lula. E o governo tem errado muito nisso. Por que ele tem errado? Primeiro, você acabou de falar, a questão da própria energia elétrica. Você simplesmente, unilateralmente, reduzir a energia em 20%, sem combinar com as distribuidoras, no que diz respeito à questão dos investimentos. Nós vivemos um problema que hoje no Brasil, para você, em qualquer lugar do Brasil, se você quiser instalar uma grande indústria, você tem problema de energia. Hoje no Brasil, nós importamos todas as formas de energia. Nós importamos gasolina, etanol, gás, nafta, energia elétrica, que nós compramos a parte de Itaipu. Hoje nós só não importamos vento. O resto, toda a parte de energia é importada. Além disso, nós vemos um problema que está tendo com as distribuidoras, a gente acabou de falar, com a Petrobras. Essa política do governo intervir, de segurar o preço da gasolina, a Petrobras comprando a gasolina lá mais cara, vendendo mais barata, dando um subsídio para o consumidor, que deveria ser pago então pelo Tesouro e não está sendo pago. Na realidade, hoje a Petrobras acumula um prejuízo que também traz um prejuízo à nossa balança comercial, praticamente quebrou o setor de etanol, porque o nosso maior concorrente, que é o monopólio estatal, não reajusta o preço, então nós temos um problema, sendo que os nossos custos têm aumentado porque as terras se valorizaram, porque fertilizante subiu, porque diesel subiu, porque a taxa, a Selic subiu, porque o dólar subiu, então... Porque o transporte não evoluiu. A mão de obra subiu, a logística nossa é muito ruim. Então, esses custos que não são administrados por nós temos feito a nossa parte. Hoje o setor tem feito investimentos grandes em logística, né? O duto de etanol que está em construção entre Paulínia e Ribeirão Preto, ele está pronto. Entre Paulínia e Uberaba, em construção. A gente espera no ano que vem ele está chegando aqui em Goiás, em Tumbiara, depois indo para Jataí.
são investimentos do nosso setor. E vários modais ferroviários que nós temos investidos através de parcerias com a ALL, principalmente com a ALL. No momento, André, José e telespectador, nós falamos de carro movido a energia, né? Nós falamos de energias limpas e a gente continua investindo e transformando isso como se fosse uma única energia. André, daqui a pouquinho tem um telespectador que pediu para que você desse a sua opinião da importância para Goiás da sua eleição para representar Goiás no Fórum Nacional de Suco Energético. Qual que é a importância para Goiás para isso? Uma pergunta do nosso telespectador. José Manuel Caixeta, representando o governo, eu gostaria que você falasse assim, em poucas palavras, mas tentasse exemplificar a visão do governo para esse setor. O que é que o governo e a Secretaria de Agricultura têm desenvolvido para apoiar esse setor que o André representa? Olha, o que cabe ao governo do estado de Goiás, nós temos feito. O André colocou bem, o Brasil hoje tem uma carência na infraestrutura, mas o governo do estado de Goiás está buscando, com seus recursos, com as suas alternativas, resolver esse problema. A prova é que são inaugurados a todos os momentos novas etapas de recapeamento, de construção, de rodovias no estado de Goiás. Agora, como bem disse o André, isso vai além. Ainda falta investimento em ferrovias, né, em portos. Isso dificulta realmente a expansão do setor de álcool e de açúcar. Goiás precisa do desenvolvimento dessa indústria, desse setor de produção de álcool e açúcar, mais do que já vem tendo investimento. Nós podemos dizer que a cada ano a indústria de cana vem batendo um novo recorde em produtividade, em exportação. Agora, é preciso que o governo federal entenda que os estados estão limitados. Aliás, é preciso mudar essa política. O André colocou muito bem, há 10 anos o Brasil vem sofrendo uma defasagem no investimento de logística do país. Se nós tivéssemos aqui a Norte e Sul já pronta, nós teríamos avançado muito para o escoamento da nossa produção. Nós teríamos uma facilidade e certamente teríamos um valor agregado ao nosso produto. No caso, a cana, que produz o álcool e o açúcar, estariam em patamares muito melhores. É preciso dizer que nós, do governo do estado, o governador Marconi repete isso rotineiramente, é preciso incentivar o desenvolvimento do agronegócio para conquistarmos ainda mais a agroindústria, a indústria de um modo geral. Goiás, há 40 anos atrás, produzia leite e boi. A evolução da pecuária e da agricultura permite que hoje nós tenhamos a produção de carne e de grãos em grande escala. E o setor de cana, de álcool, de açúcar vem acompanhando essa evolução e vem crescendo, vem correspondendo à necessidade do estado. Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Sai daí não. Oi, amor. Trouxe os filmes. Opa. E aí, vamos ver o filme? O que a gente vai assistir? Ensina um romance. Romance? Aproveita e pega o sorvete pra gente. Novos sabores creme mel. Tudo que é bom pode ficar prêmio. De volta com o programa Negócio, entrevistando André Rocha, presidente do Cifaeg e Cifa Açúcar, com o nosso conselheiro José Manuel Caixeta. André, você foi indicado aí para um papel importante e estratégico, e o telespectador te pergunta qual que é a importância da sua indicação para representar Goiás junto à presidência do Fórum Nacional Suco Energético. Bem, é um reconhecimento do papel de Goiás na produção de cana-de-açúcar, de etanol e de bioenergia. Goiás hoje é o segundo maior produtor tanto de etanol, quanto de cana-de-açúcar, quanto da bioenergia produzida a partir da cogeração com a queima do bagaço e da palha. E somos quarto produtor de açúcar. Então nós temos uma posição de destaque. Goiás é a nova fronteira do etanol, é o estado que mais cresceu a produção, que tem recebido mais investimentos. Em 1999 nós tínhamos 11 usinas aqui, hoje nós temos 38 usinas no nosso estado, 37 produziram na última safra. Nessa safra, infelizmente, só 35 em virtude de crise, mas houve um crescimento extraordinário. Nós saímos de produção aí de 5 milhões de toneladas para mais de 60. Hoje nós produzimos 20% a mais do que todo o Nordeste junto, no que diz respeito à cana-de-açúcar
e quase 3 vezes mais no que diz respeito à produção de etanol. Então, é bastante significativo. Além disso, somos o segundo estado em consumo de etanol, apesar de termos a 9ª frota, nós consumimos. Por quê? Porque o preço aqui em Goiás é mais barato, então isso o consumidor ganha. Aqui é um dos poucos estados que ainda compensa abastecer com etanol em detrimento do preço. Nós só temos hoje basicamente Goiás, São Paulo e Mato Grosso durante a safra, basicamente em todos os momentos são os 3 estados onde tem a paridade, em alguns momentos o Paraná e Minas Gerais, bem próximo agora o Mato Grosso do Sul. Apesar de não termos o menor ICMS, dentre esses nós temos aí o segundo, terceiro menor preço de etanol, em alguns momentos o menor preço, então isso dá competitividade, inclusive a sociedade goiana que pode pagar mais barato, isso aí diminui inclusive o seu custo. Inclusive essa liderança, André, isso te dá uma oportunidade também de atrair investimentos para cá e também levar as demandas de Goiás para o governo federal de forma a defender esse setor. Então, com certeza. Goiás, como eu falei, foi o estado que mais recebeu investimentos. Quando eu entrei no sindicato, nós tínhamos 25 associados, nós temos 40, nós tínhamos 17 empresas instaladas no estado, hoje nós temos aí 38. Estamos buscando investimentos. De 2011 até 2014, no país apenas 3 empresas tiveram ampliação em virtude da crise, as 3 aqui em Goiás. Nós só temos hoje em construção 2 unidades no país todo, as 2 também são em Goiás. Quer dizer, isso é uma pena, porque em 2008 nós inauguramos 30 unidades do país, das quais 11 foram aqui no estado. Então isso mostra que o setor passa por uma crise, diminuiu os seus investimentos. É importante salientar que o nosso setor se desenvolve no interior do país, ele gera o emprego e a renda no interior. Então isso é importante. Descentralizando a riqueza. Descentralizando a riqueza. Então isso contribui. Em Goiás, os municípios que tiveram a maior melhora no IDH, a maior melhora no IDH, foram justamente os que receberam os nossos investimentos. Nós temos um quadro aqui, André e José, que é a FIEG Acontece. Nós vamos chamar aqui a federação, que a gente se propôs a mostrar tudo que acontece durante a semana na federação, a agenda positiva. Vamos acompanhar aqui. No Palácio Pedro Ludovico Teixeira, aconteceu a reunião entre o Estado e as entidades de classe. O governador Marconi Perillo, o Fórum Empresarial e os prefeitos da região metropolitana de Goiânia, juntamente com as empresas do transporte coletivo, fizeram um pacto para a melhoria do transporte coletivo. O Fórum tomou uma decisão inédita, né, no Brasil, que é de estar se envolvendo no processo de negociação do transporte coletivo em Goiânia, principalmente no entorno de Goiânia. E isso faz com que os nossos trabalhadores, tanto da indústria e do comércio, teremos uns trabalhadores com mais disposição, menos estresse e com mais possibilidade de produção maior. Então, nós resolvemos entrar porque, com certeza, os nossos trabalhadores é um dos maiores prejudicados no processo. O governo assumiu o compromisso e a responsabilidade de começar a arcar com metade desse subsídio a partir do dia 1º de maio e as prefeituras a partir do dia 1º de janeiro. Para que isso seja sacramentado, nós vamos assinar, todos nós, um convênio, onde o governo do Estado terá a sua responsabilidade e as prefeituras a sua responsabilidade proporcional ao número de usuários do sistema em cada uma das cidades. Não canso de elogiar a importância das federações nesse país. Se nós estamos na situação que nós estamos, que a gente consegue atender alguns clamores e dar voz a esses clamores, é graças ao trabalho de várias instituições importantes no Brasil, e a Federação da Indústria faz esse papel fundamental. Zé, o que você, para a gente concluir essa entrevista, o que você acha? Eu acho que André, acho que é importante destacar a questão da alternativa da economia. O setor traz para o estado de Goiás uma alternativa produtiva, uma alternativa econômica, financeiramente possível. E como disse o André, Goiás já atingiu em poucos anos o 4º lugar na produção. Então esse setor, seja da açúcar, seja o setor do açúcar, do álcool, da bioenergia, é uma alternativa de produção para o setor primário, para o produtor rural, para a agricultura do estado de Goiás, de um modo geral. Isso é importante porque
você permite ao produtor rural buscar novas fontes de receita. Ele não precisa ficar engessado na pecuária tradicional, na agricultura tradicional. Ele pode conciliar os três: a agricultura de grãos, a pecuária, corte ou leite e a cana, para produção, seja de energia, seja de álcool ou de açúcar. Então isso é importante para o estado de Goiás e, como bem disse o André, principalmente para a sociedade de Goiânia, que ela vai buscar novas fontes de receita e desenvolver o estado de um modo geral. André, para encerrarmos, quais são as grandes demandas hoje que o seu setor tem aclamado, né, que precisa para desenvolver, para manter esse índice de desenvolvimento? Bem, de uma maneira geral, a gente precisa primeiro de uma definição que o governo federal precisa dar de qual que vai ser o nosso papel na matriz energética. Porque a partir de saber o tamanho que o governo imagina que o nosso setor vai representar, nós vamos fazer investimentos ou não fazer investimentos. Quer dizer, o setor, em função dessa falta de definição e em função da política que o governo adotou para a gasolina, que prejudica, como eu disse, a Petrobras, a balança comercial e o nosso setor, o setor parou de fazer investimentos, parou de crescer, vive uma crise sem precedentes, 1/3 do setor tem dificuldades que dificilmente serão superadas. Né? Não seria mais coerente o governo fomentar esse setor para que outros estados tenham a oportunidade de crescer tão quanto Goiás cresceu nesse setor, em vez de fazer a importação do petróleo caro de outros países? Quer dizer, se nós já complementássemos o que falta aqui de energia, de combustível, que nós importamos, fomentando outros estados para que desenvolvesse isso, nós não conseguiríamos chegar à autossuficiência, até que aquela questão da autossuficiência pelo pré-sal estivesse pronto para atender a demanda? Sem dúvida nenhuma. Nós já tivemos, Debré, em 2009, 54% do mercado de veículos leves era abastecido por etanol. Naquele momento, o ex-presidente da Petrobras, o Gabriel, chegou a falar que a gasolina era o combustível alternativo. Hoje, o papel do etanol no consumo tem em torno de 34%. Então, apesar da frota flex ter crescido, nós que vendíamos em torno de 1,6 bilhões de litros de hidratado por mês, passamos a vender agora 1,1 bilhão de litros. Estou falando no centro-sul brasileiro. Então, nós tivemos uma queda de consumo pela perca de competitividade. Quer dizer, lógico que alguns estados podem ajudar, seguir o exemplo de Goiás, de São Paulo, do Paraná e de Minas, e desonerar o ICMS, dar uma competitividade, porque no mundo inteiro você incentiva a energia limpa desonerando impostos, ou em algumas situações onerando os combustíveis fósseis para estimular, porque eles são nocivos, não é só nocivo para o meio ambiente, nocivo para a saúde pública, né? E você falou uma coisa certa, a questão do petróleo, existem usos mais finos para o petróleo, que não é só questão de gasolina. Você pode pegar o petróleo e transformar ele na indústria petroquímica, plásticos e uma série de questões que têm um valor agregado muito maior, né? Então, acho que essa é a questão que o Estado brasileiro, né, a União, teria que centralizar. Como o Zé Manuel comentou, Goiás sofreu uma transformação a partir do momento que você saiu daquela pecuária da produção primária e você começou não só a partir para a produção grande de grãos e depois da cana-de-açúcar, mas quando você industrializou isso, quando você passou a produzir mais óleo de soja, farelo, quer dizer, continuando com a produção de grãos, quando você passou a ter uma produção maior, as indústrias, os laticínios em Goiás se cresceram. Hoje, se você pegar entre os 10 maiores laticínios do Brasil, os 3 são goianos, quer dizer, 2 ainda geridos por família goiana, um que começou com a família goiana, que hoje faz parte de um fundo. Então, a gente precisa isso. Mas, voltando ao setor, é a questão do papel da matriz energética, uma política clara para a gasolina. Quando a gente fala política clara, o que a gente quer é o seguinte, que sigam a regra que todos possam entender. Então, se a gasolina subir no mercado internacional, que ela suba aqui. Se ela cair, que ela caia. Se o governo, de alguma maneira, não quiser passar isso para o consumidor, tudo bem, mas que o mesmo subsídio que ele tem dado para o consumidor, ele dê para o consumidor da energia limpa e renovável, entendeu? Para que ele estimule isso e não faça o contrário. Quer dizer, nós perdemos o nosso papel e o país perdeu com isso. Pelas 40 usinas que foram fechadas, pelas 46 que estão em recuperação judicial, pelos milhares de empregos que foram perdidos, mas também pela poluição maior, entendeu? Pelos danos para a saúde pública, que é muito caro você pegar e investir em saúde pública. Então, esses são os nossos 2 maiores problemas. E como você falou, o governo poderia valorizar mais a bioeletricidade. Nós estamos no momento que no ano passado nós discutimos com o setor leilões específicos, regionais e por fonte
de energia, no caso, a gente queria um leilão separado para biomassa, separado para eólica, para estimular a produção e que o governo reconhecesse alguns valores nossos. A nossa geração de energia elétrica é distribuída. Eu gero a energia da biomassa próximo ao local de consumo. Não o que ocorre com a eólica. A eólica é uma ótima energia limpa. Só que ela está no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. E você tem que fazer linhas de transmissão que muitas não estão prontas para ligar até São Paulo, que é o grande centro consumidor. Então nós temos um parque eólico com 500 megas mais ou menos pronto no Rio Grande do Norte e que não está produzindo nada de energia porque a transmissão não ficou pronta. Ao passo que no nosso setor nós temos uma geração distribuída. Eu tenho uma usina do lado de Mineiros que eu posso levar energia para Mineiros, para Jataí, para Perolândia, para Porteirão, para Garnés. Tem uma última pergunta do telespectador aqui que ele pergunta hoje, com a questão da cotação do dólar hoje. Hoje compensa mais para o produtor ele produzir o álcool ou produzir o açúcar? E qual que é a tendência para o futuro? Então nós temos aqui em Goiás, para você ter uma ideia, 76% da cana vira etanol. 24% vira açúcar. No Brasil, mais ou menos 58% para etanol, 42% para açúcar nessa safra. Então, eu tenho aqui em Goiás, das 35 unidades que vão produzir nessa safra, eu tenho 15 que fazem açúcar. As outras 20 fazem exclusivamente etanol. Nas 15 que fazem açúcar, você pode fazer um pouco mais de açúcar ou um pouco mais de etanol. Isso depende muito do mercado. O mercado é uma commodity, segue o mercado mundial. Hoje o mercado de açúcar está muito ruim. O açúcar que já chegou a ser vendido a 37 centavos de dólar por libra peso, hoje ele está em torno de 16,5, abaixo do custo de produção, que é em torno de 21. Então hoje o açúcar não é um bom produto. Agora, o que acontece é que uma grande parte da produção de açúcar ela já está contratada. Porque as tradings fazem compra de açúcar de 1, 2, 3 safras. Então, a produção de açúcar aqui em Goiás, ela não deve diminuir nessa safra, mas ela também não vai, vamos dizer assim, aumentar. Né? Há uma tendência de você, nessa safra, produzir mais etanol aqui em Goiás e no Brasil do que no ano passado. O preço do etanol anidro, aquele que é misturado na gasolina, ele está mais competitivo e o governo de Goiás agora volta com um incentivo que foi dado para nós em 2001 para substituir o fomentar que nós tínhamos no etanol anidro, e o governo de Goiás agora volta com esse incentivo que nos foi tirado no governo anterior em 2008. Então isso nos dá competitividade nesse momento que o consumo de gasolina está bastante alto. Então aqui em Goiás nós devemos ter uma produção de anidro maior do que a do ano passado e de hidratado mais ou menos nos mesmos moldes, ou seja, vamos produzir mais álcool do que açúcar em Goiás. No Brasil também, mas não na mesma proporção, porque, como eu disse, nós temos mais destilarias aqui do que usinas. O porquê disso? Também questão da logística. Nós estamos distante. Hoje, o Brasil ele responde por mais ou menos metade das exportações de açúcar do mercado que, de certa forma, está um pouco superavitário, daí a baixa cotação. E nós estamos distantes dos portos, somos menos competitivos. No caso do etanol, nós ainda conseguimos ter uma melhor competitividade. Perdemos menos do frete do que perdemos em açúcar. André, é um pecado, você telespectador que está nos assistindo, que você sabe que o André hoje é um dos maiores conhecedores e está aí à prova fiel. Nosso programa passou VUP, né, e ficou tanta coisa para perguntar que tem uma lista aqui enorme. Infelizmente você vai ter que voltar ainda mais uns 3 programas para a gente dar conta de discutir isso. E com certeza essas informações, André, José, que a gente consegue debater aqui no programa, a gente consegue inspirar não só esse setor, não. Tem vários outros setores que nos pedem às vezes para que a gente tenha essa discussão importante sobre a economia, o que deu certo, o que está dando errado, e aproveitar isso para outros setores também que precisam avançar, né? E essa discussão é importante. Eu quero agradecer muito às empresas que investem e tornam o programa Negócio possível, a Creme Mel, do meu amigo Antônio, a Coca-Cola, do Zé Alves, o Lúcio da Locajinho. Obrigado a essas 3 empresas, juntamente com a Federação da Indústria, que tornaram esse programa possível, porque vocês investiram fazendo divulgação, mas fazendo divulgação com conteúdo. José, obrigado por vir mais uma vez ao programa Negócio, né? Nós tivemos um incidentezinho da última vez, mas conseguimos. Que bom que você pode retornar. Corrigimos agora. Estamos às ordens. Obrigado por representar a Secretaria da Agricultura. Muito obrigado a você e uma boa noite. Eu agradeço. André, e você, acho que é a segunda vez que eu tenho a oportunidade, a honra de entrevistar. Terceira? E você cada vez conhece mais e domina melhor. Muito merecida a sua indicação para o fórum. E Goiás ganha muito com isso, porque você é uma pessoa capaz e preparada. Obrigado a todos por estar nos ouvindo aqui.
Você gostou dessa matéria? Quer indicar? Portal metrópole360.com.br. Essa matéria vai ficar arquivada lá, você pode indicar e compartilhar com várias outras pessoas. Obrigado pela audiência qualificada de sempre, de você empresário e empreendedor. Até sexta-feira da semana que vem, um grande abraço. Programa Negócios, com Debré Bucar.